Pessoal, bom dia, né? Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Como foi de recesso, né? Deu para descansar um pouco, deu para colocar algumas coisas em dias, né? Algumas atividades aí que estiveram atrasadas. Como foi que vocês se organizaram durante este tempo? Espero, né, que tenham conseguido colocar em dias. Então, na nossa aula passada, nós paramos lá na página 23, não foi isso? Eu pedi que vocês fizessem até a página, corrigindo, até a página 25, não é isso? Eu pedi que vocês fizessem essas atividades. E aí, nós vamos, neste momento, né, nesta aula de hoje, fazer a correção dessas atividades e também a explicação. Então, prestem bastante atenção nos conteúdos que nós vamos abordar aqui. Nós estamos estudando sobre verbo. É importante ficar claro e compreensivo para todos. E qualquer dúvida você pode postar no nosso grupo, que eu vou estar respondendo as dúvidas, os questionamentos. Quero frisar aqui, como eu venho frisando em todas as aulas, a necessidade da participação e realização de todos. Verifiquei que somente 9 alunos entraram no plural e realizaram as atividades e participaram da aula. Então, somente esses alunos que têm a presença. Então, eu não dou presença para quem está simplesmente participando no grupo do WhatsApp. Não. Eu dou a presença para o aluno que participa no WhatsApp e também ele faz as atividades e assiste às aulas aqui no plural, certo? Então, é necessário entrar sim, né? Se tiver com algum problema ainda de login, eu acredito que não tem mais, porque a professora Maria Aparecida, ela de informática, ela se empenhou aí, se dedicou para poder tirar essas dúvidas e resolver esses possíveis problemas, certo? Então, é necessário a participação de todos. Eu estou aguardando ainda a participação de todos. Muitos alunos, não, né? Dos 20, pensei dos 20 que nós temos, somente 9 entraram no plural, certo? Então, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre o verbo. Você pode pegar o seu módulo aí na página 21. E aí, deixe colocar aqui. No nosso livro, no nosso módulo, você pode ir pegando o seu para fazermos a correção das atividades. Então, verbo, essa é a primeira parte, né? Verbo 1, a primeira parte que nós estamos estudando sobre o verbo. E a gente sabe que o verbo é uma das classes de palavras mais utilizadas para a formação de frases da nossa língua, da língua portuguesa. Então, é uma classe de palavras, assim como o substantivo, muito utilizada na produção de frases. E aí nós vamos encontrar com verbos praticamente em todas as situações, na maioria dos textos, né, ou muitas vezes dentro de um texto. Então, aí o verbo é esta palavra que ela vai expressar para nós ação, estado ou característica de algo ou de alguém, uma mudança de estado também de algo ou de alguém, um fenômeno da natureza ou outros processos. Esses outros processos refere-se o quê? Outros processos quer dizer que aquele verbo, ele não indica nem ação, nem um estado ou característica e nem mudança de estado de algo ou de alguém. E também não é um fenômeno da natureza. Então, se ele não é nenhum desses, se aquele verbo eu não posso identificá-lo, né, ali com algum desses atributos, eu dou a ele o que? A função de outros processos. Aqui embaixo, na mesma página 21, nós temos esses verbos que indicam outros processos, como acreditar, gostar, entristecer, parar, dormir, sentir,
morrer. Uma pessoa, né, estou dormindo, né? Quando eu estou dormindo, é uma ação que eu estou fazendo, é um processo que eu estou fazendo, estou mudando ali automaticamente algo em mim. Observe que não. Então, ele não indica uma ação, assim como ele também não indica um fenômeno da natureza, ou como ele também não indica uma mudança de estado. Então, aí a gente, né, diz que atribui a ele o que outros processos, né? Ele indica outros processos. Então, lá no início, nós temos este texto, né? Meu irmão mais velho, Marcos, já tinha um time e era corintiano. Quando o Corinthians foi campeão, meu pai era Palmeiras, mas o que ele gostava mesmo era de futebol. Havia jogado quase profissionalmente e era um craque. E eu adorava o distintivo do Corinthians, achava lindo. Havia ali dentro uma bolinha prateada solta. Chovia e ventava muito durante o jogo. Então, observe que aqui nós temos alguns verbos em destaques. Era, foi campeão, uma locução verbal. Então, né, é importante nós dissermos e enfatizarmos isso, de que foi campeão é uma locução verbal. E o que é uma locução verbal? A gente vem sempre dizendo, são dois ou mais verbos juntos que expressam uma só ação, né? No caso aqui, foi campeão. Gostava, era, achava, adorava, havia jogado. Outra locução verbal, achava, adorava, havia, chovia e ventava. Então, aqui nós vamos pegar, né? Vocês deveriam pegar esses verbos e colocá-los aqui. Qual é o que expressa a ação? Havia jogado, a locução verbal, e gostava. Então, dois verbos que indicam ação. Mudança de estado de algo ou de alguém. Ele foi campeão. Então, antes ele não era. Depois ele passou a ser campeão. Ele tem esse título de ser campeão. Então, observe que indica uma mudança de estado e característica da pessoa. Estado ou característica aqui, né? Eu troquei a letra C pela letra B. Então, aí, na letra B, estado ou característica de algo ou alguém, em Palmeiras, corintiano, e era um craque. Então, aí, né, nós temos a mudança de estado, a mudança de, também aqui, né, de estado, foi campeão, que está na letra C agora, e na letra D a gente tem fenômeno da natureza, que no caso chovia, ventava. Então, alguns verbos, se aí esses verbos que indicam o fenômeno da natureza, a gente chama eles de verbos impessoais. Por que eles são impessoais? Eles não têm pessoa, não tem como a gente identificá-lo e identificar se é na primeira, se é na segunda ou se é na terceira pessoa. Então, aí são verbos que indicam fenômeno da natureza, a gente chama eles de verbos impessoais. E outros processos adorava, achava e havia. Então, observe que, por exemplo, adorava, né, é um verbo que não está expressando ali a ação de uma pessoa. Ainda que talvez ela esteja, né, adorando ali, possa, é um momento, né, por exemplo, quando ela está adorando a um santo ou alguma coisa. Então, indica uma expressão de sentimento, né, mas não é uma ação em si, né, não há uma ação ali do sujeito. Então, aí nós temos aqui a classificação dos verbos. Então, essa classe de palavras, ela apresenta muitas variações. Para compreender melhor como podem ocorrer essas variações, observe o sentido dessas formas verbais. Então, essas variações, ela vai depender muito de quem está usando o verbo, né? Do falante, né? Então, do interlocutor, então, do usuário da língua, de quem está fazendo uso dela. Então, por exemplo, se eu quero expressar, contar uma ação, algo que aconteceu no passado, então vou utilizar verbos no passado. Então, é eu, a primeira pessoa que está contando. Então, essa variação, ela depende muito de quem está usando dentro do contexto, né? Então, vai depender do que a pessoa ela quer dizer, de quem está falando, de quem se está falando ou do que se está falando também. Então, aqui, por exemplo, eu jogo com bastante garra, você jogou com bastante garra, observe que já muda. Aqui já há uma variação
nós estamos na primeira pessoa, depois a gente pula para a segunda pessoa. No primeiro, a gente joga, está no presente. No segundo, na segunda pessoa, já está no passado. Então, a gente jogará, né? Já está no futuro. Nós jogamos, né? Já muda novamente. Se vocês jogassem, e eles jogaram, e joguem aí, que a gente não consegue identificar a pessoa. Então, observe que há aqui essas mudanças. Então, que alterações vocês podem observar em relação ao verbo jogar? Vocês devem ter notado que as terminações do verbo jogar indicaram variações de pessoa, número, tempo e modo. Então, o verbo ele vai variar conforme a pessoa, conforme o número, conforme o tempo e conforme o modo. Então, o que quer dizer o número? O número é o plural ou o singular, né? Singular e plural. Então, jogou e jogaram. A pessoa aí nós temos, né, primeira, segunda e terceira pessoa. Não sei se vocês se recordam aqui quando nós estudamos os pronomes pessoais. Então, eu tenho eu, tu e ele. Tu, você, né? Pode, no caso, no uso da língua mais comum, você. Então, eu, tu ou você e ele. Nós temos aqui as pessoas do singular. Do plural, nós, vós, vocês e eles. Certo? Então, aí nós temos o que? As pessoas verbais. Então, eu jogo, você jogou, nós jogamos. Né? Então, observe que há uma mudança aqui de pessoa. Então, quando a primeira pessoa do singular, eu, do plural, nós, a segunda pessoa, tu ou você, do singular, vós ou vocês, do plural, e a terceira pessoa, ele ou ela, do singular, eles ou elas, do plural. Então, no tempo, aí nós temos quais são os tempos? O presente, o passado e o futuro. Esses tempos, nós vamos destrinchá-lo, né? Daqui mais para frente, né? Em cada um conforme as pessoas e também conforme os modos, nós veremos à frente. Então, aí nós temos o presente, o passado, que no caso é o pretérito, e o futuro. O modo, aí a gente tem um indicativo, o subjuntivo e o imperativo, que nós também vamos ver à frente, né? O que quer dizer cada um desses modos. No caso do indicativo, o modo da certeza, né? De modo resumido, é isso que quer dizer. O subjuntivo, o modo da hipótese, da dúvida. E o imperativo, o modo da ordem, né? Então, aí, nós resumimos assim. Então, aqui, destrinchando o número em pessoa, nós temos, algum tempo depois, ouvi pela primeira vez assunto preto. Então, observe que ouvi, quem ouviu? Eu ouvi. Então, o sujeito, ele está subentendido aqui, mas eu sei que a partir do verbo que ele está se referindo a eu. Quem é eu? A primeira pessoa do singular. Então, veja como ficará se alterarmos a pessoa a quem o verbo ele está se referindo. Algum tempo depois, eu e meu irmão ouvimos. Observe que o verbo ele já muda. Algum tempo depois, eles ouviram. E algum tempo depois, você ouviu. Então, observe que há uma mudança no verbo, na conjugação, conforme a pessoa. Observe que foram alteradas as pessoas e também o número singular e o plural do verbo ouvir. Vamos recordar a flexão de pessoa e de número. Tem como base as pessoas gramaticais. Leia o quadro com a conjugação dos verbos correr no presente. Então, quais são as pessoas do discurso? A primeira é a que fala, a segunda é aquela com quem se fala, então, a primeira sou eu, a segunda é com quem eu estou falando e a terceira é aquela de quem se fala, de quem nós estamos falando ou do que nós estamos falando. Então, no singular, eu tenho eu corro, eu a primeira pessoa, tu corres, tu a segunda pessoa ou você corre, ele ou ela corre, ele ou ela a terceira pessoa. No plural, nós corremos, nós, a primeira pessoa do plural, vós correis ou vocês correm, vós, a segunda pessoa do plural, e eles ou elas correm, eles ou elas, a terceira pessoa do plural. No português brasileiro, é comum o uso de você ou vocês, pronomes da segunda pessoa, isto é, pessoa com quem se fala,
no lugar da segunda pessoa, tu e vós. Os pronomes você, vocês são empregados com o verbo na terceira pessoa. Observe esse emprego no quadro acima. Então, observe aí que nós, quando, né, há essa alteração aí de você, a segunda pessoa, para substituir o tu, no caso do português brasileiro, né, que é muito raro utilizarmos o tu. Algumas regiões do Brasil vão se utilizar, ou textos escritos né, mais antigos também, mas hoje, popularmente, a gente utiliza você e vocês. E essas pessoas, usando o verbo, a gente vai usar o verbo na terceira pessoa. Então, é importante, por exemplo, quando a gente vai classificar os verbos num texto, eu preciso olhar para o contexto e ver ali, né, olhando para aquele verbo, a pessoa dele. Então, aí você, nesse caso, refere-se à segunda pessoa, ainda que o verbo ele venha aí como se fosse na terceira. Por exemplo, você corre, ele ou ela corre, né? Vocês correm, ele ou ela corre. Então, é importante nós notarmos isso, vermos isso, para que numa classificação a gente não confundir. Então, aí como a gente vai identificar? Olhando para o contexto. Então, eu preciso olhar para o contexto e ver, né, quem está se referindo, se é você, ou se é ele, ou se é ela, e assim identificar a pessoa. Então, no tempo, o verbo pode marcar o tempo em que os fatos estão acontecendo, no momento em que se fala presente, antes do momento em que se fala o passado, o pretérito, e depois do momento que se fala. Então, no momento que se fala o agora, nós temos o presente, antes do momento antes e agora, nós temos o passado, e depois nós temos o que é o futuro. Então, observe no 1. Meu pai era Palmeiras, mas o que ele gostava mesmo era de futebol. Observe o tempo que indicam as formas grifadas. Então, era, gostava e era. Então, elas estão indicando o tempo passado, ou pretérito, e expressam fatos já ocorridos. Se o narrador quisesse expressar o fato indicando o que está acontecendo no momento atual, a frase poderia ficar assim: meu pai é Palmeiras, mas o que ele gosta mesmo é de futebol. Então, na frase 2, os verbos foram flexionados para indicar que o fato está acontecendo no tempo presente e não mais no passado ou pretérito. Então, nessa frase, houve uma flexão para o tempo presente. Então, observe que o modo, a escrita do verbo, ela vai variar também conforme o tempo. Então, o verbo ele é uma palavra variável. Então, é uma das classes de palavras que entra no grupo das variáveis, porque varia. E ele vai variar, como nós vimos, conforme a pessoa, lá, né, primeira, segunda ou terceira, seja do plural ou do singular, que é no caso do número, e também aqui na questão do tempo, né, se é no passado, no presente ou no futuro. Então, ele vai variar, a escrita modifica. Então, veja o emprego do presente na frase a seguir e converse com os colegas sobre esse uso. Um santo é uma pessoa que só faz o bem, que é tão boa que vive junto a Jesus e a Deus lá no céu. As formas verbais destacadas estão no presente. Elas indicam ações que estão ocorrendo no momento da fala. Então, o santo, ele é. Há uma afirmação aqui de que ele é, agora, uma pessoa que só faz o bem. Então, refere-se a fatos ou ações habitual que costuma acontecer sempre, e não apenas no momento da fala. Então, observe que essa expressão é uma expressão que está empregada no presente, mas que é algo habitual. Então, o verbo no tempo presente, ele pode indicar, além do fato que ocorre no momento da fala, algo também habitual que costuma acontecer sempre. E o presente, dentro do texto, quando, por exemplo, é um texto que trata do passado, conta uma história que aconteceu no passado, só que o autor ele empregou verbos no presente. Por que utiliza-se esses verbos no presente? Para fazer com que o leitor se aproxime do texto. Então, quando eu leio algo com verbos no presente, então eu vou imaginar e sentir com que aquela história, com que aquele fato está acontecendo naquele momento.
ainda que expressa algo do passado, ainda que indica ou conta algo que aconteceu no passado. E chegou um momento em que tivemos uma conversa de homem para homem. Então, essa outra fase está no tempo pretérito, no passado. Se a personagem estivesse preparando essa ideia para um tempo futuro, veja como poderia. E chegará um momento em que teremos uma conversa de homem para homem. Então, é uma ideia de um futuro mais certo, né? Então, não é algo que poderia, como a gente vai ver agora no próximo exemplo, né? E chegaria um momento em que teríamos uma conversa de homem para homem. Observe que já muda aqui para algo incerto. Então, aí a gente tem um futuro certo e um futuro incerto. Para concluir, leia como podemos definir o verbo. O verbo é uma palavra que expressa processos e pode indicar ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e outros processos, situando-os no tempo. É uma palavra que é flexionada conforme a pessoa, o número, o tempo e o modo. As flexões de modo serão estudadas no próximo capítulo. Então, a gente vai ver, né, os modos mais aprofundados no próximo capítulo. Então, nós temos aqui essa atividade, aqui, da página 24 e 25, que também ficou para casa. Então, aí, nós temos, você vai colocar A para ação, D para estado e característica, C para fenômeno da natureza, D para mudança de estado e E para outros processos. No 1, um dos jogadores era negro, usava uniforme vermelho e verde. Então, B, estado ou característica. Quando colocaram o disco na rádio, então colocaram alternativa A, indicação. Eu sei que foi antes do Pelé virar Pelé. Então, sei é a alternativa E, que indica outros, né, processos, e virar é a alternativa D, que indica mudanças de estado. Para participar, escreva uma crítica de no máximo 250 caracteres sobre um chocolate e poste como comentário desta matéria. Então, escreva e poste com a alternativa A, indicação. Escureceu aqui, né? Darlene disse que no final da tarde da segunda-feira, o céu escureceu e ventou e choveu muito. A família está sem energia elétrica, então escureceu, ventou e choveu. Alternativa C, que indica o quê? Fenômenos da natureza. Leia a tira reproduzida a seguir. Copie os verbos presentes na fala das personagens, indique o que eles expressam. Então, houve uma época em que os bebês choravam em vez de enviar mensagem de texto para as mães quando estavam com fome. Uma crítica à tecnologia. Então, aí copia os verbos presentes na fala dos personagens que indicam o que expressa. Ação. Quais são os verbos que indicam ação? Choravam e enviar. Estado ou características. Estavam. Outros processos, houve, né, do verbo haver. A que época a personagem provavelmente se refere? É provável, né, possibilidade aí, que ele se refira à época em que o uso da tecnologia não estava tão difundido. Então, provavelmente eles estão falando, né, da época que se não tinha, né, celular, tablet e tudo mais. Então, quando colocaram o disco na Rádio Vitrola e começou o Aço Preto, comecei a chorar. Qual é o tempo das formas verbais destacadas? Então, colocaram, começou e comecei. Então, aí nós temos o quê? Todos estão no passado, que nesse caso é o pretérito, né? Passado ou pretérito. B. Reescreva o trecho adaptando os verbos para o tempo que poderia ser usado se Arrigo Barnabé tivesse a intenção de mostrar mais emoção, contando os fatos como se eles tivessem ocorrido no momento em que ele escreve, então no presente. Então, quando colocam, então colocaram e colocam, passa para o presente, o disco no rádio Vitrola e começa o Aço Preto, aquela ou essa coisa de furar os olhos do pássaro com a voz pungente do Gonzaga, começo a chorar. Então, aqui ele transcreveu, né, o que está aqui entre, lá nas reticências, ele colocou aí.
Lembrando que Assum Preto vem entre aspas porque indica o nome de uma obra, né? Indica o nome de uma música. Então, deve vir entre aspas destacado. Indique o tempo presente, pretérito ou futuro, em que estão os verbos destacados na frase. Então, chama, é e tem, presente. Apresentou, consistia, pretérito. Existem, atraem, sei, presente. Terá, futuro, foi, passado ou pretérito. Observe a forma verbal destacada nas frases a seguir e veja a pessoa a que se refere. Então, reescreva essas frases fazendo alterações de concordância entre o verbo e as pessoas propostas. É claro que meu irmão e eu íamos torcer. É claro que nós íamos torcer. É claro que ele ia torcer. É claro que a gente ia torcer. Então, aqui, nós temos, né, a correção da atividade que ficou, que vocês ficaram de realizar até a página 25, certo? Então, aí nós vamos passar agora lá para os usos do pretérito, para os usos do passado. Então, é importante estudarmos, analisarmos direitinho, tirar as dúvidas que se tem aqui, para não, né, levarmos dúvidas mais para frente. Então, aqui no uso, na página, você vai pegar aí agora, na página 28. Nós vamos pular aqui, que seria mais discussão, né? Talvez a gente tenha uma outra oportunidade para fazer isso. Então, usos do pretérito. Releia o parágrafo a seguir. Um dos jogadores era negro, usava uniforme vermelho e verde. Adorei. O outro era um jogador branco, mais de uma cor branca enjoada, com o uniforme todo branco, muito sem graça. É claro que eu ia torcer para o time do jogador negro, de uniforme vermelho e verde. Mas uma fração de segundo antes de decidir, perguntei a meu pai qual era o nome dos times. Então, aí nós temos destacado era, usava, adorei, era, ia torcer, perguntei e era. Então, observe que aqui nós temos, né? Era, usava, adorei, era, ia torcer, perguntei e era. Então, nós temos aqui, né, ia torcer, uma locução verbal. Dois verbos juntos, né, que expressam uma só ação, que nesse caso é a ação de torcer. Então, aqui, seguindo, nós temos o pretérito ou passado, é o tempo verbal que indica um fato que aconteceu antes do momento que se fala. Então, o momento que se fala é o presente, o momento que nós estamos falando agora é o presente. Então, o pretérito é algo que acontece, né, antes, indica um fato antes do momento que está se falando. Então, aí, na língua portuguesa, nós vamos ter três maneiras de expressar o passado. Então, nós temos o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Então, aí nós conjugamos o verbo no passado, indicando o tempo pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O pretérito perfeito é uma ação que aconteceu no passado e que ela teve conclusão no passado. Então, eu preciso identificar o contexto, eu preciso observar não só a conjugação verbal, mas olhar para dentro de todo o contexto. Então, pretérito perfeito, uma ação que aconteceu no passado. Observe aqui. Então, fiz uma renúncia, um sacrifício. Sacrifiquei meu gosto, que era portuguesa. Em 1979, ficou em primeiro lugar o Festival Universitário. Então, aqui nós temos o verbo eu, né, fiz, sacrifiquei e ficou. Então, nessas frases, os verbos se referem a uma ação ou um fato ocorrido e concluído no passado. É um pretérito perfeito. Então, fiz uma renúncia, eu fiz uma renúncia. Então, aquela renúncia, ela foi feita naquele momento, lá no passado, e acabou lá. Então, há uma conclusão ali daquela ação. Sacrifiquei meu gosto.
também há uma conclusão. Então, sacrifiquei naquele momento o meu gosto. Então, não é algo que pendura para o resto da minha vida. Né? Talvez possa até sacrificar agora, mas eu sacrifiquei lá no passado. Então, é uma ação que começou e terminou, teve sua conclusão no passado. Ficou em primeiro lugar no festival universitário. Então, ele ficou lá. Então, é uma ação também que dá uma conclusão aqui no passado. Já o pretérito imperfeito, ela é uma ação que ela, né, habitualmente, ela continua a acontecer, certo? Então, é uma ação habitual. Então, não é algo que aconteceu no passado e teve conclusão lá, somente não. Mas é algo habitual. Aconteceu no passado, mas perdura ao longo do tempo, no passado tempo. Então, por exemplo, um dos jogadores era negro e usava o uniforme vermelho e verde. Então, nessa frase, os verbos era e usava, eles não indicam fatos concluídos, mas eles revelam continuidade. Era negro sempre, então não deixou de ser negro. Então, ele era negro no passado, ele deixou de ser negro, não deixou de ser negro. E usava o uniforme que era algo habitual. Então, em todos os jogos, basicamente, o time ia utilizar esse uniforme vermelho e verde. Então, ele usava o uniforme. Então, observe que expressam, né, uma ação de algo habitual. Então, eu tenho que um pretérito imperfeito. Dizemos que essa forma verbal ela indica continuidade no passado. Então, lembrando que é no passado. Então, indica, né? Então, é uma continuidade lá dentro do próprio passado. O pretérito mais perfeito é que a gente vai ter duas formas de escrever, né? Nós vamos identificar hoje, né? Um modo simples, né? Deixa caiu em desuso, mas se usa habitualmente também. Então, meu pai havia comprado o disco e o trouxe para casa. Então, havia comprado e o trouxe. Então, observe que a ação expressa em havia comprado indica um fato no passado que ocorreu antes de outro fato, que é trouxe, também no passado. Então, observe que havia comprado é uma ação que acontece antes de trazer, do trouxe aí. Então, o pretérito mais que perfeito, então, havia comprado, está no pretérito mais que perfeito, que expressa uma ação que ocorreu antes da outra no passado. Né? O pretérito mais que perfeito, ele pode ser de forma simples. Meu pai comprara o disco. Então, aqui, esse modo aqui, nós temos a forma simples do mais que perfeito, comprara. Então, pretérito mais que perfeito, comprara, né? Aí, simples. Leia outro trecho do livro Resgate das Cobaias, de Marcelo Leite. Nesse livro, o autor mescla o uso de linguagem informal e espontânea para caracterizar a fala de jovens, adolescentes, com uso mais formais, mais monitorados e planejados. É o caso do uso do pretérito mais que perfeito e simples nessa fala. Então, eu ainda não ouvi cachorro nenhum, falou John, que estava a ponto de propor uma retirada. O fato de ser empresa do pai deixara preocupado. Nem Rosalinda ele estava mais pensando. Então, o pretérito mais que perfeito simples era mais usado no passado, em textos falados ou escritos. Atualmente, é muito comum a substituição das formas simples pela forma composta, que aí, no caso da fórmula composta, nós vamos utilizar as locuções verbais. Então, né, tinha deixado em vez de deixara. Né? Então, deixara é o mais que perfeito simples e nós vamos encontrar isso muito em textos escritos, né? Em textos que utilizam uma linguagem bem mais formal, mais monitorada, mais rebuscada. E na linguagem informal do dia a dia, a gente utiliza mais a expressão composta, que é, no caso, com a locução verbal. Então, aqui tem um texto, um soneto de Luís Vaz de Camões, né, poeta português do século XVI, em que o pretérito mais que perfeito simples, ele foi empregado. Então, 7 anos de pastor, Jacó servia. 7 anos de pastor, Jacó servia. Labão, pai de Raquel, serrana bela.
mas não servia ao pai, servia a ela. E ela só por prêmio pretendia, vou pular para o lado. Vendo o triste pastor que com enganos lhe fora, né, assim negado a sua pastora, como se não tivera merecido. Começa de servir outros 7 anos, dizendo mais servira, se não fora para tão longo maior, tão curva a vida. Então aí nós temos, né, fora, tivera, servira, e fora, escrito no mais que perfeito simples. Pretérito mais que perfeito simples, né, como você estudou e deve constatar no próprio dia a dia, as formas do pretérito mais que perfeito simples, comparara, fizera, jogara, são poucos comuns na linguagem mais espontânea e informal, principalmente na língua falada, e está se tornando menos comum também na linguagem mais elaborada, mais formal. Elas podem ser mais facilmente encontradas em textos literários. Há forte tendência de ela cair em desuso da linguagem no cotidiano. Veja exemplos do uso de pretéritos mais que perfeitos, compostos para falar de um fato que aconteceu no passado, antes de outro fato ocorrido também no passado. Não acreditei que tinha feito o gol, comenta Lauro. Então, em textos mais elaborados e mais planejados, é usado também a forma havia entrado. Veja, a segunda etapa começou com mais um gol do Santos e em jogada semelhante à do segundo gol. A única diferença foi que, ao invés de um escanteio, o cruzamento de Neymar saiu de uma falta lateral. Rodrigo Souto fez igual